Bom, gente, vamos dar início, à nossa revisão. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente já possa, na próxima aula, se possível, já iniciarmos conteúdos novos, né? Porque a gente já está bastante atrasado e não podemos perder tempo, certo? Bom, a nossa revisão vai abranger tudo, né? Desde o início até a última aula que a gente teve. As primeiras aulas não foram analisando religiões específicas. A gente não analisou o cristianismo, o judaísmo, nem o islamismo. A gente estudou o conceito inicial de religião. Eu acho importante a gente iniciar analisando o conceito de religião para que a gente possa entender como surgiu as religiões e como essas religiões se formaram, certo? Bom, nem toda religião, gente, está ligada ao monoteísmo, certo? Ou seja, a crença em um único Deus. Por exemplo, há religiões politeístas e há religiões monoteístas, mas isso não desmerece uma a outra, certo? Então, se você vê uma religião que acredita em mais de um Deus, ela é considerada sim religião, da mesma forma em que a religião monoteísta que acredita em um Deus que também é religião, certo? Nem toda religião também está ligada a preceitos morais, certo? O que é isso? Preceitos morais são aquelas atitudes, né? São aquela preocupação que os deuses têm com a humanidade, ou seja, como os deuses querem que a gente haja, certo? Por exemplo, há determinadas religiões que os deuses, né, não se preocupam se você mata, se você tem outras mulheres além de uma só. Algumas religiões não estão preocupadas com isso, né? Os deuses dessas religiões não estão preocupados com isso, ok? A gente tem que entender bem isso, porque a nossa cultura, né, a nossa cultura do cristianismo tem preceitos morais. Deus, né, tem os preceitos morais que a gente já vê na Bíblia, como por exemplo os 10 mandamentos, onde Deus lá vai indicar ações que a gente deve realizar. Por exemplo, respeitar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar, certo? Isso são preceitos morais que Deus quer que a gente siga. Mas há religiões que os deuses, né, não se importam com isso, ok? Bom, nem toda religião ela se preocupa com o mito de criação, ou seja, ela se preocupa em explicar como o mundo foi criado. Na nossa religião, né, a religião que nos cerca, o cristianismo, há sim um mito de criação, em que Deus criou o universo, que Deus criou a terra em 6 dias e no sétimo dia ele descansou, certo? Mas há religiões também que não se preocupam com isso, que não explicam como o mundo foi criado, certo? Da mesma forma que também há religiões que não se preocupam com o sobrenatural. Há religiões que para eles não existem demônios, não existem anjos, certo? Não existem espíritos. Porém, toda religião contém objetos ou ideias simbólicas que representam algo a ser reverenciado e admirado. Por exemplo, como vocês podem ver aí no slide, na religião budista, né, no budismo, há uma reverência à imagem de Buda. Buda, quem foi Buda? Buda foi um monge em que ele acabou gerando respeito entre a população e é reverenciado até hoje. Muitas pessoas seguem os seus ensinamentos, seguem o modelo de vida que ele adotava. Eles têm um grande respeito por Buda, embora Buda não seja considerado um deus para a religião budista, mas é uma pessoa, né? Essa imagem é reverenciada pelos budistas, certo? Já na religião cristã, no cristianismo, a gente acaba reverenciando a cruz, certo? Porque a cruz representa Cristo, representa o sofrimento e o sacrifício que ele fez pela humanidade, tá certo? No judaísmo temos o menorá, que é esse candelabro aí, com esses 7 castiçais. E já no islamismo temos a lua crescente, certo? Toda religião tem um símbolo, seja ele o mais simples que for, mas toda religião tem um objeto ou alguma coisa que os fiéis reverenciam. Tá ok? Entendido até aí? Bom, as primeiras divindades.
No início da era, né, os homens não tinham um pensamento, digamos, mais aprimorado. Eles não tinham a nosso intelecto, né? Os homens da pré-história nem falavam, né? Nem se comunicavam direito, se comunicavam através de gestos e tudo mais. Então, como surgiu as primeiras divindades? Surgiu do meio natural, certo? Como, por exemplo, o Sol. O Sol era tido como uma divindade para os povos primitivos. Por quê? Porque ele trazia a luz, ele era a essência da vida, o Sol, até hoje, como a gente sabe. Ele traz a vitamina D, ele fortifica os ossos, ele traz vitalidade às pessoas. Então, para aqueles povos primitivos, o Sol era tido como uma divindade, certo? É o fogo. O fogo foi uma das principais descobertas da humanidade, pois o fogo mudou completamente a vida do homem. O homem pôde assar seus alimentos, né? Pôde degustar a carne com mais, como é que se diz? Pôde degustar a carne com mais afinco, né? Porque ele podia cozinhar ela, o gosto estaria melhor. O fogo, ele trazia proteção contra animais maiores, animais perigosos, assim como ele iluminava e aquecia o homem. Então, o fogo, da mesma forma que o sol, era reverenciado, né? Era tido como uma divindade pelos primeiros povos. A gente pode achar isso besta hoje em dia, né? Como é que pode uma pessoa olhar para o fogo e ter ele como um deus, olhar para o sol e ver como um deus? Mas para o povo daquela época que não conhecia nada, qualquer coisa que os ajudasse, eles reverenciavam. Reverenciavam tanto que até a pedra também era reverenciada por eles, era tido como uma divindade. Por quê? Porque a pedra foi um importante utensílio que eles usaram para fazer as suas armas, né? Foi a partir das pedras lascadas que eles puderam fazer facas, onde eles poderiam cortar as carnes que eles caçavam. Então a pedra era um importante objeto que eles utilizavam na vida e que eles acabaram reverenciando, tendo a pedra como uma divindade. E por último temos as forças da natureza. Seja trovão, seja o raio, seja a chuva, seja o vento, tudo era considerado uma divindade, certo? A chuva trazia o que? Trazia o sustento para a agricultura, né? Sem água não tem como as plantas nascerem. Então a chuva era bastante importante para eles. Então quando chovia, eles se alegravam, né? Pois com a chuva traria as plantações, né? As plantas cresceriam, dariam frutos e seria ótimo para os homens. Porém, os trovões também acabavam trazendo desastres naturais. Então, para eles, tudo era considerado divindade. Se chovia, era uma coisa boa. Se ocorria trovões, às vezes poderia, na visão deles, poderia ser os deuses estando com raiva, por isso que eles estavam castigando eles. Então, tudo eles reverenciavam, seja o vento, o trovão, o raio ou a chuva. Bom, agora vamos para os pensamentos religiosos primitivos, como a gente já havia falado. Os povos primitivos eles acreditavam no animismo. E o que era o animismo? O animismo era a crença em que todos os seres, seja plantas, animais, eram revestidos, eram constituídos de uma força espiritual. Era parecido com a nossa alma, certo? No ser humano, porém um pouco diferente, porque existia essa força vital que movia as plantas e os animais, certo? Não é uma alma realmente, mas uma força espiritual que move eles. Um outro pensamento era o antropomorfismo. Antropomorfismo. Sempre é essa palavra. O antropomorfismo é aquelas características humanas que é dado a objetos, né, a animais. Por exemplo, a gente vê muito isso em fábulas, em que os animais eles assumem características humanas, entende? Eles andam, por exemplo, animais de quatro patas, eles andam com duas pernas, certo? Eles falam, eles têm sentimentos. Então isso é exemplo de antropomorfismo. Um exemplo
deste pensamento na religião, a gente pode observar na própria Bíblia, certo? Em que Deus é um exemplo disso. Deus, todo mundo sabe que ele é um espírito. E espírito tem corpo? Não tem. Espírito é um ser que a gente não sabe que forma tem, mas para que a gente pudesse entender melhor como é Deus, foi criado essas características para que o homem pudesse entender melhor. Um exemplo disso, ó, por exemplo, é como a gente pode ver na passagem de Êxodo 7:17, onde ele vai dizer assim: Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Aí o que é que a gente pode perceber aqui nessa passagem? Que Deus, o Espírito, ele tem mão, né? Como diz aí, com a vara que trago na mão. Como assim o Espírito pode ter mão? Deus não é Espírito? Mas através dessas passagens a gente começa a entender melhor Deus, né? Começa a entender melhor a visão de Deus. No início diz assim: assim diz o Senhor. Se ele disse alguma coisa, quer dizer que ele tem boca, certo? Nessa outra passagem de Salmos: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro, certo? Os olhos do Senhor. Deus tem olho, Deus tem ouvido para ouvir a gente, Deus tem boca, Deus tem mão, Deus tem rosto, certo? Nessa última passagem: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Deus também tem sentimentos. Então, este Espírito que representa Deus tem todas essas características humanas. E para que serve isso? Para que o homem pudesse entender melhor Deus, né? Pudesse olhar para Deus e ver essas características humanas. Seria mais fácil para eles entenderem quem realmente é Deus, certo? E por último temos o pensamento do mecanicismo, ou seja, a crença, né, o pensamento em que Deus, um ser, criou o mundo e ele move este mundo. Tudo que acontece no mundo é feito mecanicamente por Deus. Deus faz cair uma pedra, Deus faz chover, até o cair de uma árvore é Deus que faz tudo isso, certo? Isso é o mecanicismo. Tudo é controlado por Deus. A gente já acabou de ver os pensamentos religiosos primitivos. Agora a gente vai ver os pensamentos religiosos organizados, ou seja, aquele pensamento mais aprimorado, certo? Como a própria palavra diz, mais organizado. Temos três pensamentos. Temos o teísmo, o deísmo e o panteísmo. O teísmo é a crença em um Deus supremo, soberano e criador de tudo, certo? Ele está em oposição ao ateísmo. Ou seja, uma pessoa que acredita no teísmo acredita que há um Deus supremo que criou tudo. Logo, quem não acredita em Deus, quem é ateu, né? Quem é adepto do ateísmo, não acredita em nenhum Deus. Então, o teísmo é, digamos, inimigo do ateísmo, pois ele combate ele, né? Tem visões opostas. Agora, o deísmo é a crença em uma divindade, que uma divindade fez o mundo, mas não interveio. Simplesmente Deus criou o mundo e foi embora. Só criou e não se importou mais com sua criação, certo? E por último temos o panteísmo, que é a crença que Deus está em tudo. Como assim? Tudo que existe no universo é Deus. Não há um ser específico que representa Deus. Não há um espírito, como por exemplo a gente vê na Bíblia, em que Deus vive no céu. Para os panteísmo, todo o universo é Deus. É a árvore, é o rio, é o sol, é as estrelas, são os planetas, tudo é Deus, entende? Agora vamos para os tipos de teísmo, que é basicamente aquilo que a gente vai estudar nas religiões mais organizadas, como o cristianismo, o islamismo, o budismo, certo? Então, há três tipos de teísmo. O monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Vocês estão cansados de saber o que é. Mono vem de um, então, crença em um único Deus. O politeísmo é a crença em vários deuses. Por exemplo, vamos dar exemplos desse tipo de teísmo.
Religiões monoteístas, temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Religiões que são politeístas, temos o budismo, o hinduísmo e algumas religiões de matriz africana, certo? E por último temos o enoteísmo, que é a crença em um Deus supremo, mas que aceita a existência de outros deuses. Ou seja, isso é como se fosse o monoteísmo original, o monoteísmo primitivo. Foi graças ao enoteísmo que acabou surgindo o monoteísmo. Eles criam que há um Deus supremo, embora eles acreditem que há outros deuses, mas eles creem que este Deus supremo é superior, como a própria palavra já diz, a esses outros deuses. Ok? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai dar continuidade, mas analisando uma religião já específica, que vai ser o hinduísmo, certo? Bom, vamos lá iniciar a análise da religião hindu, ou do hinduísmo. Começando pelo seu fundador. Diferentemente da religião cristã, do cristianismo e do islamismo, como está representado aí no slide, o hinduísmo ele não tem um fundador. No islamismo temos a pessoa de Maomé, que criou a religião, trouxe a base da religião. Já no cristianismo temos o próprio Jesus Cristo. Na religião hindu, no hinduísmo, não temos um fundador, não temos um ser humano que lançou as bases da religião. Ok? Também, na religião hindu, comparando com o cristianismo, ela não tem um credo, ou seja, ela não tem uma oração específica. Como, por exemplo, essa daqui, que quem frequenta ou já frequentou a igreja católica, com certeza aprendeu esse credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, e aí vai. A gente repete tanto isso na igreja que a gente acaba decorando, certo? Isso é um exemplo de credo, é um credo cristão isso. Na religião hindu não existe esse credo. Ok? A palavra hinduísta significa indiano, derivado do rio Indo. Por isso as pessoas que vivem naquela região são chamadas de indianos. As pessoas que vivem na Índia são chamadas de indianos por conta do rio que passa pelaquele país, né, que corta tanto a Índia como parte do Paquistão, ok? A origem da religião hindu data de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, quando um grupo de nobres, conhecidos como arianos, dominaram o Vale do Indo. Desde essa época que eles chegaram àquela região, eles já faziam alguns sacrifícios aos deuses, aos inúmeros deuses que eles tinham, em troca de favores. Esses sacrifícios que eles faziam, como é que a gente sabe que eles faziam tudo isso? Tudo isso está registrado no livro dos Vedas, certo? Que é o livro sagrado do povo hindu. Assim como no cristianismo temos a Bíblia como livro sagrado, na religião hindu eles têm os Vedas, que é o livro base, o livro sagrado deles. E o que é o livro dos Vedas, né? Vamos dar uma rápida explanação histórica sobre este livro. Há cerca de 3.500 anos, as comunidades da região do Vale do Indo, atual norte da Índia, começaram a organizar um dos sistemas religiosos mais antigos de que temos notícia, o hinduísmo. Suas crenças foram transmitidas oralmente de geração em geração por muitos séculos até serem transcritas nos Vedas, compilação de hinos e preces considerada como o primeiro livro sagrado da história. O conteúdo dessa literatura sagrada, composta de 4 volumes de textos em versos, explica ao mesmo tempo a unidade e a variedade das múltiplas correntes do hinduísmo. Graças a alguns de seus ensinamentos mais importantes, esse conjunto de livros é sagrado para mais de 1 bilhão de pessoas que seguem seitas tão diferentes a ponto de serem monoteístas, politeístas ou panteístas, e ainda assim integrarem a mesma religião. Os historiadores acreditam que a primeira versão dos Vedas em papel seja do século II a.C., quando o povo hindu desenvolveu um sistema de escrita. Segundo a lenda, eles teriam sido organizados por Vyasa, um sábio que seria a encarnação de Vishnu, Deus que, em todos os ciclos da criação e destruição do universo, elabora as escrituras em 4 livros.
para garantir que os cânticos se propaguem e se eternizem. O mesmo Vyasa seria responsável por outros textos sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, ditado por ele a Ganesha, o deus com cabeça de elefante, que teria passado as palavras para o papel. Lendas à parte, os historiadores estimam que os 4 Vedas, ou seja, o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda, teriam sido compilados entre 1500 a 900 anos antes de Cristo. Mas, seja qual for a sua origem, é nos textos védicos que estão os princípios, os principais conceitos e símbolos do hinduísmo, os deuses, as lendas, os ensinamentos que dão forma e unidade à religião. Aqui está um exemplo do livro dos Vedas. Como a gente viu, ele é composto por 4 livros. Assim como a Bíblia é um livro, a gente costuma falar que é um livro, esse livro é composto por 66 outros livros, Gênesis, Êxodo, Mateus, Lucas e aí vai. Os Vedas também é a mesma coisa, ele é composto por 4 livros. O Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda. E cada um destes livros é composto por hinos, por brahmanas. Os brahmanas são rituais, os aranyakas, que são teologias, e os Upanishads, que são filosofias. Ok? O livro dos Vedas não é dividido, não é composto por 4 livros à toa. Ele segue uma linha de raciocínio dos estágios da vida, certo? O início da nossa vida. A gente deve estudar, ser chefe de família, no caso aqui o homem. A gente deve se casar, constituir família. A questão do eremita, as pessoas que seguem esse estilo de vida. E os asceta, que é aqueles estudiosos, certo? Que se dedicam ao estudo dos Vedas. Bom, qual é a essência dos Vedas? Diferenciar o que é permanente do que é impermanente, partilhar tudo o que temos com os outros, não há diferenças entre os seres, e eles dizem que o pensamento sexual deve ser eliminado, certo? Por ser errado. Bom, por volta de 1000 a 500 anos antes de Cristo, foi formado os Upanishads, que atualmente compõem o livro dos Vedas. Esses Upanishads foram textos escritos em forma de conversa, certo? Então, vai ser uns textos mais, digamos assim, formais, como eu já falei, em versos, em conversa. Nestes textos, nos Upanishads, que a gente vai ter as noções do Brahma, a força espiritual que se baseia no universo. Todos os seres nascem do Brahma, vivem no Brahma, retornam ao Brahma. Se a gente for comparar com a visão cristã, na Bíblia diz que do pó nascemos e ao pó retornaremos. Seria mais ou menos semelhantes, certo? E uma das particularidades dos Upanishads é a questão da distinção e estratificação em classes, praticadas de maneira sistemática, certo? Como a gente pode ver aí, no topo da pirâmide, temos os Brahmanes, que é os sacerdotes, os intelectuais, aqueles que se dedicam a estudar os Vedas, os Upanishads, certo? Os livros sagrados. Digamos, é a classe mais respeitada da Índia, da religião hindu. A segunda casta é os Kshatriyas, ou os guerreiros, os reis. Abaixo dele temos os Vaishyas, os comerciantes. Aí temos os Shudras, que são os camponeses, os trabalhadores. E por último temos os Dalits, ou intocáveis. Não existem só essas castas. Ao longo dos anos foram criadas inúmeras outras castas, mas essas são as mais conhecidas e as principais da religião hindu. Atualmente eu acho que existem mais de 3.000 castas, certo? Mas a gente vai se preocupar somente com essas aqui. Ok? Uma das particularidades das castas é que você não pode, digamos, conviver uns com os outros. Por exemplo, os Dalits, os intocáveis, é a classe mais baixa da religião hindu.
Eles são chamados intocáveis porque ninguém pode chegar perto deles. Eles são tidos como impuros. Se você tocar em um Dalit, né, ou mesmo na sombra de um Dalit, você fica impuro. Por isso, a base religiosa desse sistema de casta é a noção de pureza e impureza. Ok? Então, o que é que acontece se você cruzar com um Dalit e tocar em um Dalit? Ah, eu fiquei impuro, então como é que eu vou me purificar? Vai conversar com o sacerdote, ele vai lhe purificar, ou você vai no rio, no Ganges, né? Que normalmente todos os dias muitos hindus, né? Muitos fiéis da religião hindu tomam banho naquele rio para poder se purificar. Da mesma forma, eles não podem se casar com castas diferentes. Por exemplo, quem nasce na casta dos Brahmanes não pode se casar com um Dalit, por exemplo, ou com uma classe menor. Ok? Da mesma forma, quem é da classe menor não pode se casar com uma pessoa de outra casta. Beleza? Isso não serve para todas as castas, mas entre algumas. Ok? A vaca. Todo mundo sabe que na Índia a vaca é sagrada, né? Então, por que ela é sagrada? A vaca, ela é tida como um símbolo da fertilidade. Ou seja, é ela que provém muitas das coisas que tem na Índia. É através, por exemplo, do seu excremento, do seu esterco, né, das suas fezes, que ela vai beneficiar a agricultura. Além disso, ela é tida como sagrada por ela estar sempre acompanhada de alguns deuses, como por exemplo o deus Shiva, Krishna, e a vaca é considerada digamos, o cavalo, né, dos deuses. Ela é o animal que ajuda estes deuses. Então, por isso que ela é reverenciada. Ela é tão reverenciada que alguns de seus excrementos, por exemplo, o leite, a sua urina e até suas fezes são usados em rituais de purificação, certo? Se você tomar o leite da vaca, você está sendo purificado, e até coisas que a gente olha que tem nojo, que é como beber o seu xixi, né? Como a gente fala, o seu mijo, ou comer as suas fezes. É uma coisa nojenta que para nossa cultura é estranho, mas para eles ele serve como um ritual de purificação. Além da vaca, também temos outros animais que são considerados sagrados, como o macaco, o crocodilo e a cobra. É por isso que a maioria do povo indiano é vegetariano, ou pelo menos quem segue à risca a religião hindu deve ser vegetariano, porque não pode comer determinadas carnes. E se for para não comer determinadas carnes, é melhor que seja vegetariano. Bom, gente, essa foi a nossa revisão. Tinha bastante coisa para falar, mas devido ao tempo a gente vai parar por aqui, certo? Eu acredito que eu falei as coisas mais essenciais das nossas primeiras aulas, e vamos parar por aqui, certo? Então, bons estudos, vejam o vídeo novamente, veja quantas vezes quiser. Se você tiver alguma dúvida do que foi falado aqui, pode vir no meu privado, né, do WhatsApp, tirar essa dúvida, que eu estarei disposto a respondê-la, ok? Então, até a próxima aula.